Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar com a doutora Zelma Bernardes. Ela é especialista em reprodução assistida. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente e esclarecer tantas dúvidas, né? Bom dia a todos, boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente as diferenças de tratamentos da reprodução assistida. Existe uma diferença? Claro, existem tratamentos que são mais simples, como, por exemplo, coito programado e a inseminação intrauterina, e o tratamento mais sofisticado, que é a fertilização in vitro. O coito programado consiste em induzir a ovulação dessas mulheres e orientar a relação em casa no momento em que elas estão ovulando. A inseminação, induzir a ovulação e na hora em que elas estão ovulando, o marido masturba, entrega o sêmen e nós preparamos e colocamos dentro do útero. É um procedimento ambulatorial também. Já a fertilização in vitro consiste em induzir a ovulação, coletar os óvulos através de analgesia, pelos ovários, fertilizar esses óvulos com espermatozoide no laboratório, por isso que chama fertilização in vitro, e depois transferir os embriões prontos para o útero da mãe. E cada tratamento desse é indicado para uma paciente diferente, para um problema diferente, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, a condição básica para que você indique uma inseminação intrauterina ou um coito programado é que essa mulher tenha trompas permeáveis e funcionando. E que o sêmen não seja tão ruim. Ele não tem um fator masculino acentuado. Já quando a mulher tem uma obstrução das trompas, ou quando o homem tem um problema seminal intenso, a gente tem que fazer fertilização in vitro. Aí eu tenho uma dúvida. É uma mulher que é operada, fez o ligamento das trompas, eu não sei se esse é o termo correto. Ligadura. Ligadura. Uhum. Ela pode ficar grávida de novo através da fertilização in vitro? Esse é uma grande indicação da FIV, né? Justamente porque ela não tem trompas. Não há forma fisiológica do óvulo encontrar com o espermatozoide. Porque é na trompa que Porque é na trompa que tem esse encontro. Então, nós fazemos a fertilização in vitro. São casos muito bons como resultados, porque a gente consegue pular o único obstáculo que ela tem, que é ter feito a ligadura tubar. E assim, a senhora falou do congelamento de óvulos. Sim. Até é uma dúvida que eu tenho. Toda mulher pode congelar os óvulos? Isso. É uma das coisas muito faladas hoje na mídia, né? E é uma coisa que nós pedimos muito para que haja esse esclarecimento. Nós, mulheres, envelhecemos muito rápido do ponto de vista de potencial reprodutivo. Uhum. Né? Uma mulher de 40 anos hoje é jovem para tudo, muitas vezes menos para ter um filho. Porque os nossos óvulos têm a nossa idade. Uhum. Depois que nós nascemos, nunca mais nós produzimos mais nenhum óvulo. Uma mulher de 45 anos tem óvulos de 45 anos. Um homem de 45 anos tem espermatozoides de 64 dias. Olha só. Né? Então, o potencial reprodutivo nosso é muito impactado negativamente pela idade, pelo avanço da idade. Mulheres já a partir dos seus 30 anos que não querem engravidar, porque querem fazer mestrado, doutorado, têm um emprego muito interessante, porque não tem companheiro, seja lá por que for, isso nós chamamos de indicação social de preservação da fertilidade. Essas mulheres devem congelar os seus óvulos. Às vezes não quer ter filho agora, mas lá na frente, né? Mais na frente. Ou então assim, não quero agora, mas eu sei que lá na frente eu vou querer. Então, o indicado é o congelamento. Então, eu hoje não quero ter filhos,
mas pode ser que eu, aos 45, 50 anos, queira ter um filho. Eu congelo os meus óvulos aos 30 e depois de 20 anos eu tenho um companheiro, ele colhe o sêmen, nós fertilizamos aqueles óvulos com o espermatozoide dele e eu vou gestar uma criança que só tem os riscos que tem uma mulher de 30 anos. 30. É fantástico, ela equipara. O congelamento de óvulos foi uma condição considerada não experimental mais a partir de 2013. E nós dizemos que isso tem um impacto profundo na independência feminina, do ponto de vista de que a fertilidade da mulher com o congelamento oossitário, ela consegue ser equiparada à fertilidade do homem. Porém, se ela deixa passar, e eu acho que vai aqui uma dica muito importante, se você não quer engravidar depois dos 35 anos, considere muito a possibilidade de congelar seus óvulos nessa faixa etária. Por exemplo, uma menina de 18 anos estudou sobre o assunto, foi no médico, decidiu que quer congelar os óvulos. Ela pode? Pode. A idade da mulher, ela não é um bloqueio para congelamento. Habitualmente, a pergunta é muito comum, é feita assim: doutora, quando eu devo congelar meus óvulos? Eu respondo: quanto mais jovem, melhor. Mas, habitualmente, essa idade nunca é tão cedo, né? Geralmente é depois dos 25 anos, 30 anos. Eu considero uma idade muito interessante, porque a partir daí você já começa mais ou menos a posicionar a sua vida social, afetiva, financeira, profissional, né? E, enfim, você começa a pensar se teria ou não filhos naquele momento, e aí é um momento interessante. Mas se quiser congelar mais jovem, melhor ainda, não tem nenhuma contraindicação. E é um procedimento acessível, assim, de custo e de acesso às pessoas mesmo? Facilidade. O congelamento de óvulos, e eu dizia agora há pouco, nós fazemos muito. Depois que ele foi tido como não mais experimental, o que é isso? Nós congelávamos óvulos há 15, 20 anos atrás, congelávamos 30 óvulos e recuperávamos depois do descongelamento 2, 3. Então a metodologia, a tecnologia era muito falha. Hoje, nós praticamente temos recuperação de 100% dos ovócitos congelados. Então, ficou extremo. E é um procedimento simples e não é caro. Não é caro. Nós temos, por exemplo, no nosso serviço, facilidades extremamente facilitadoras para que ela seja acessível. E é um procedimento que não exige muito do organismo da mulher. Nós induzimos ovulação, não mais com medicações injetáveis, que se toma 3, 4 injeções por dia, como às vezes muitos serviços fazem. A gente dá uma injeção para essa paciente e utiliza medicação oral para tratamento. E elas, então, em 10 dias de uma injeção e mais medicação oral, já está pronto o ovário para fazer coleta. Ela não precisa de internar, toma uma analgesia venosa, como se fosse uma endoscopia. Dorme um soninho, pelo fundo da vagina coleta-se os óvulos, ela sai da clínica caminhando e vai embora para casa. Naquele dia à tarde, ela pode trabalhar. Doutora, para encerrar, eu queria que a senhora desse mais uma dica. A senhora já deu aqui, falou da importância do congelamento, sim, mas tem alguma outra dica que a senhora pode dar para as mulheres que estão em casa? Sim. Uma coisa muito importante é quanto ao timing de procurar, por exemplo, assistência. Muitas mulheres ficam tentando engravidar anos e anos a fio, sem parar, de uma forma completamente desnecessária e assim, às escuras, porque ela não sabe o que está acontecendo. As mulheres devem se atentar para aqui. Mulheres antes dos 35 anos, tendo relações sexuais frequentes, 2 vezes por semana, né? E menstruando normal, depois de 1 ano,
Se essas mulheres não engravidam, essas mulheres têm, aquele casal tem algum problema de infertilidade. E aí tem que investigar. Não esperem mais do que um ano para buscar ajuda profissional. E mulheres com mais de 35 anos, não espere mais do que 6 meses. Tentando engravidar, sem contraceptivo nenhum, tendo relações sexuais mais ou menos regulares. Não engravida. Eu tenho mais de 35 anos, procure um profissional. Não engravida antes dos 35, pode esperar um ano, mas não espere mais. Porque aí a consequência final é a idade avançada. Você vai ficando mais velha, vai onde perdendo muitas óvulo, vezes né? os resultados não têm bons resultados dos tratamentos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque eu aprendi muito aqui hoje. Doutora, muito obrigada. Muito Volte obrigada a vocês. sempre. Um abraço, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.